Recadinhos. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Nós leremos do versículo 12 ao versículo 15, essa perícope que é apenas. Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao versículo 15. Enquanto os irmãos estão achando, o tema dessa noite é Cuidado com o lobo mau. Cuidado com o lobo mau. Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: mesmo assentados, mais reverência ao Senhor da palavra. Acompanhem comigo. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém? Cuidado com o lobo mau. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus, nessa noite nós queremos agradecer ao Senhor por estarmos aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor. É bom estar na sua casa, é bom ouvir a sua voz, é bom, Senhor Deus, cultuá-lo. E nesse momento eu peço, Senhor Deus, que o Senhor visite, Senhor Deus, a minha esposa lá em casa e coloque a sua mão de poder sobre ela e que ela esteja melhor, Deus, para a glória do teu nome, Deus. Eu confio em ti, Deus. Que o Senhor abençoe, Deus. Também eu peço que o Senhor abençoe nossas vidas, que vamos estar ouvindo essa palavra, que essa palavra possa gerar em nós, ó Pai, uma mudança de atitude, que essa palavra possa gerar em nós, ó Pai, coisas novas em nossos corações. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço, Senhor Deus, abençoa, Deus, que toda ação do inimigo em roubar essa palavra e nos tirar a atenção, Senhor Deus, caia por terra em nome de Jesus. Que nesse momento a nossa mente, os nossos ouvidos estejam cativos à Tua voz, Senhor. Somente à Tua voz. Isso que eu lhe peço, Deus. Capacita-me nesse momento, Deus, em compartilhar a Tua palavra de uma maneira que as pessoas possam entender aquilo que o Senhor quer falar a cada um, Deus, porque o Senhor fala individualmente, ó Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, cutuca o seu irmão aí do lado assim, ó. Cuidado com o lobo mau. Cutuca aí. Vamos, dona Thalita, cutuca aí, dona Raquel. Dona Thalita não gostou do lobo mau. Olha lá, irmãos. Eu tenho certeza que quando anunciei o tema desse sermão, muitos já associaram essa história, a historinha do Chapeuzinho Vermelho, né? É um conto de fadas clássico, de origem europeia, do século XIV. O nome do conto ele vem da protagonista, né? Essa menina que usava um capuz vermelho. E esse conto de fadas ele sofreu inúmeras adaptações, mudanças, releituras modernas, tornando-se parte da cultura popular mundial. Né? Não é só nós brasileiros que conhecemos esse conto. Né? É uma das fábulas mais conhecidas de todos os tempos. E eu arrisco dizer que muitos aqui lembram até da musiquinha que era cantada pelas crianças na nossa época. Alguém lembra da musiquinha? Quem tem medo de lobo mau, né? Você não lembra, Natalita? A Natalita só cantava hino. Né? É um conto muito bonito. Tem alguns historiadores dizem que ele passa uma mensagem de crescimento para as crianças e tudo mais, mas eu não quero falar desse lobo mau por dois motivos muito simples. Primeiro, esse lobo mau da história do Chapeuzinho, ele não existe. É um conto, não é verdade?
Um conto é uma obra de ficção, uma obra que cria um universo de seres, acontecimentos, de fantasia, imaginário. Já o lobo mau do que eu vou falar, ele é muito real. Ele está mais perto de você do que você imagina. Ele nos espreita a todo momento. Ele o induz a tomar decisões erradas, a pegar caminhos que levam para longe, para o fundo da floresta, para a escuridão, longe da presença de Deus. Em segundo lugar, não vou falar desse conto Chapeuzinho Vermelho, porque ele tem um final feliz. O lobo mau aqui, se você conhece a história, ele é morto por um caçador que escuta o grito de Chapeuzinho, e o caçador então abre lá o lobo inteiro e tira Chapeuzinho e a vovó, que o ovo havia devorado, vivo, sai de dentro do lobo, né? Mas esse lobo que eu vou falar para vocês, ele é responsável por muitas histórias trágicas, sem finais felizes. Ele é responsável pela destruição de muitos casamentos. Ele é responsável por muitos assassinatos. E quando lhe é dado ouvido, muitas coisas ruins acontecem. Isso mesmo, meus irmãos, esse lobo devora os que o ouvem. Queridos, e eu quero dar continuidade à palavra do sermão de domingo passado, onde dissemos que só haverá um ano novo, um 2014 abençoado, diferente de 2013, se deixarmos as práticas velhas de lado. Se você não ouviu esse sermão, vale a pena escutá-lo, está lá no Face, você clica lá, entra no meu Face, no Face do Rafa, está lá, você pode ouvir novamente, né, esse sermão. E semana passada muitas pessoas então vieram aqui à frente, renovando diante do Senhor as suas vidas. Muitos saíram daqui dispostos a levar uma vida a sério com Deus. Deus falou ao coração de muitos irmãos. No entanto, queridos irmãos, no primeiro dia da semana, muitas dessas pessoas que se comprometeram em ter um ano diferente, já sentiram a força desse lobo mau em suas vidas, dificultando em colocar em prática a sua decisão de domingo passado, dificultando em colocar em prática o aprofundar-se na leitura, na oração e no comprometimento com Deus. Irmãos, entenda que esse lobo mau é uma figura de linguagem que representa alguma coisa. O que será que é esse lobo? Será que é o diabo? Pastor, você está falando do diabo? Não, meus irmãos. O texto a qual nós lemos, ele não fala sobre o diabo. Será que é um demônio então, pastor? Não, irmãos. O texto também não fala de demônios. O que é, então, pastor, esse lobo mau? Meus irmãos, não é o que é, e sim quem é. Queridos, esse lobo mau sou eu. Esse lobo mau é você. Que isso, pastor? Você está doido? É? Você comeu alguma coisa no almoço, está estragado? É? E eu não sou lobo, não. A palavra do Senhor diz no texto na qual nós lemos no começo que cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo. Você é sim um lobo mau. Não na sua integralidade, mas esse lobo mau faz parte de você. É a sua natureza pecaminosa. Nós, queridos irmãos, temos duas naturezas. A natureza humana decaída, pecaminosa, e quando nós entregamos o nosso coração a Deus, nós também temos então a natureza divina, remida, a natureza santa, que podemos também chamar figurativamente aqui como lobo bom. E existe uma batalha em sua mente e no seu coração entre esses dois lobos, cada um querendo prevalecer sobre o outro. Existe uma guerra espiritual dentro de nós, entre o lobo bom, a natureza divina, santa, remida, e o lobo mau, a natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo,
ele identifica qual eu dou o nome de lobo, ele identifica esses lobos chamando de carne e espírito. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, você não precisa abrir, eu vou ler para vocês, diz: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. A luta, queridos irmãos, é constante em nossas emoções, em nossa espiritualidade. Eu lembro uma vez que do lado da minha casa tem uma rua, e essa rua não é muito larga, e do lado da minha casa também tem uma igreja. E quando tem muito o culto, tem bastante gente no culto, coloca um carro de um lado e do outro e fica apenas uma via para passar um carro só. E eu saí então um sábado à noite, eu tinha um Voyage bielão. Eu posso dizer para vocês, como eu não bebo, que aquele bielão, aquele Voyage bebia mais do que eu, né? Consumia uma gasolina, um álcool só. E eu lavei meu carro, meu amigo Júnior estava do meu lado. Nós fomos então, saímos de casa, passei na frente da igreja e fomos então por um caminho encontrar uns amigos. Quando encontramos nossos amigos, meus amigos são muito amigos meus, em vez de eles entrarem no carro, subiram no capô. Me deu uma ira, irmãos. E daí aquele meu amigo do lado falou assim: acelere, irmão. Eu tava assim, ó. Fiz assim, ó. Irmãos, uma rua que ia passar em 40, eu coloquei a primeira, a segunda, a terceira, eu estava em 80. Daí ele falou assim: irmão, freia agora com tudo. E eu freiei, irmãos. E quando eu passei na frente da igreja, o culto estava rolando, aqueles irmãos estavam assim, ó, no carro. E daí eu freiei, um ficou pendurado, que era magrinho, naquele negócio de limpar o vidro. O pastor Jonathan, que hoje é pastor, mas ele não era na época, ele estava em cima do meu capô. Quando ele tentou correr, a velocidade era muito mais do que as pernas dele. Ele foi... Quando ele caiu lá na frente, ele caiu do lado de uma pedra. Caiu. E ergueu um pó. Daí esse meu amigo falou assim: irmão, matamos o Jonathan. E de repente o Jonathan ficou no chão parado, um bom tempo, uns minutos assim. Eu pensei comigo: que caca. E ele se levantou. E eu falei: irmão, cara, não sei o que eu estava na minha cabeça, irmão. Não sei, cara. Ele falou: cara, deixa pra lá isso aí, me leva no médico. A gente foi no médico, ralou tudo, teve que tomar injeção. Por que será que eu fiz isso, irmão? Porque eu dei ouvidos para a voz do meu lobo mau. Quem será que vence essa luta entre o lobo mau e o lobo bom? Quem será que vence essa luta entre a carne e o espírito? Eu quero responder contando uma ilustração a vocês. Um dia, uma noite, um velho índio falou ao seu neto sobre um combate que acontece dentro das pessoas, dentro de mim, dentro de vocês. E ele disse: olha, há uma batalha entre dois lobos que vivem dentro de todos nós. Um é o lobo mau. É a raiva, é a inveja, os ciúmes, a tristeza, é a ira, o desgosto, a cobiça, a arrogância, a pena de si mesmo, a culpa, o ressentimento, a inferioridade, o orgulho, a superioridade, o ego. Esse é o lobo mau, aquele velho índio falou para o seu netinho. E o lobo bom é a alegria, é a fraternidade, a paz, a esperança, a serenidade, a humildade, a bondade, a benevolência, a generosidade, a empatia, a compaixão, a fé. E o neto ficou pensando naqueles dois lobos e perguntou ao vovô: qual lobo vence? O velho índio, olhando para o neto, diz assim: aquele que você alimenta. O texto que nós lemos diz, queridos irmãos, que cada um, porém, é tentado pelo próprio desejo, sendo este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. Após ser consumado, gera a morte. Perceba, meus irmãos, que o texto ao qual nós lemos diz que cada um é tentado por quem? Pelo diabo? Por Deus? A Bíblia diz, se você olhar um pouquinho mais adiante, que Deus, ele não tenta ninguém e não pode ser tentado.
Ele diz, olha, pelo seu próprio desejo. E eu quero chamar a sua atenção essa noite, querido irmão, que se você não matar de fome esse lobo mau que está dentro de você, que se você, queridos irmãos, se esse lobo que está dentro de você não morrer por inanição, esse lobo vai acabar com seus sonhos, com os projetos para 2014 que você tem. E mais, ele pode não só acabar com seus sonhos, mas ele pode acabar também com a sua vida, devorá-lo, porque o texto diz que o pecado, após ser consumado, gera a morte. Quantos casamentos estão acabando? Porque alguém deixou o seu desejo ir além, se seduziu, encontrou um amante e acabou o casamento. Quantos estão presos porque pegaram algo alheio? Alguém pode estar pensando, não, pastor, esse lobo mau não sou eu, não. Eu sou uma pessoa boa, a culpa é do diabo, a culpa é dele. Eu vou dizer para você, meus irmãos, que isso não é verdade. O lobo mau é você, sim. É o seu eu pecaminoso. A culpa é sua também por dar ouvidos ao diabo. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 7, versículo 8, que mais o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Veja, o pecado desperta em nós, a tentação desperta em nós. Essa palavra concupiscência ela é um plural, substantivo do grego, de uma palavra chamada epitúmia, que ocorre 38 vezes no Novo Testamento, que é traduzida aqui como concupiscência, cujo significado é um desejo carnal, um desejo do velho homem, um desejo pecaminoso, um desejo contrário à vontade de Deus. Satanás, queridos irmãos, ele faz a parte dele no jogo. Só isso. Ele nos tenta. Mas ser tentado por ele não significa que estamos pecando. O próprio Senhor Jesus foi tentado. A tentação é normal na vida do crente. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Ele não foi atraído pelo seu desejo da carne. Jesus não foi atraído. Se ele tivesse sido atraído, ele teria pecado. Ele não foi seduzido pelo seu desejo. Ele não pecou, mas em tudo ele foi tentado. Portanto, queridos irmãos, o texto de Tiago, capítulo 1, do 14 a 15, o que Tiago está nos dizendo não é muito sobre como a tentação nasce, mas como ela consegue o seu propósito, como ela consegue destruir o ser humano. E isso acontece como nós damos ouvidos à voz do mal, à voz do lobo mau, à voz da carne. O mal que está dentro de nós, a nossa natureza caída, pecaminosa. Quando ouvimos essa natureza decaída e praticamos essa vontade, a vontade da nossa carne, nós então fazemos com que o propósito do tentador se cumpra em nossas vidas. A tentação ela é implicitamente, ou explicitamente uma obra do tentador, o diabo. Ele nos tenta. Ele nos tenta para obter o seu propósito. Mas, queridos irmãos, nós somos atraídos e seduzidos pelos desejos do velho homem, que está incubado dentro de nós. E se formos atrás desses desejos para cumpri-los, nós pecamos. Muitas pessoas culpam o diabo pela sua vida sofrida. Muitas pessoas culpam o fim do casamento, culpam o diabo pelo fim do casamento. Muitas pessoas que estão atrás das grades de uma prisão culpam o diabo. Muitos presos ao leito do hospital por causa de uma doença pulmonar culpam o diabo. Muitos que estão morrendo por conta de uma doença sexualmente transmitível, como a AIDS, por exemplo, culpam o diabo, sendo que os únicos culpados diretamente são eles mesmos, pois deram ouvidos aos seus próprios desejos. E esses desejos geraram a morte.
A situação, as circunstâncias, queridos irmãos, podem tornar-se uma prova para nós. Claro que pode. Pode tornar-se uma tentação para a pessoa. Claro que pode. Mas a prova real que induz o pecado reside no homem pecador. O cristão, portanto, precisa proteger o seu coração. As Escrituras dizem, queridos irmãos, lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que o coração é o mais traiçoeiro do que qualquer outra coisa. Ele está desesperado, ele é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E essa espécie de prova, opressão que muitos de nós sofremos, que está na estrutura da sociedade corrompida, tenta nos abater tenta vir sobre a nossa fraqueza humana. Mas o verdadeiro perigo está, queridos irmãos, como as pessoas reagem no seu íntimo diante das dificuldades, diante das circunstâncias que o cercam. Determinada situação pode dar margem e pode trazer um desejo errado, sim, mas depende de cada um de você. Depende de você matar o lobo mau que está dentro de você, calá-lo por inanição. A palavra do Senhor diz, meus irmãos, que Satanás, o mundo, sob a sua influência, provam as pessoas com coisas más, com más intenções. Jesus diz, no mundo tereis aflições, tereis lutas. O mundo usa o desejo da carne decaída e imperfeita para cumprir o seu propósito pecador nas pessoas. O mundo usa o desejo dos olhos com a cobiça, a ostentação dos meios de vida da pessoa. O mundo usa a exibição de glória, posição, poder, destaque e assim por diante para corromper as pessoas. Mas a palavra já nos dizia isso, lá em 1 João, capítulo 2, versículo 16, diz que, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O cristão, portanto, só é tentado desta maneira má, quando permite que a imperfeição, o mal nos membros da sua carne decaída, seja estimulado. Se permitir isso, se cada um de nós permitir isso, permitir que o lobo mau fale mais alto que o lobo bom, o pecado finalmente dominará, conforme Tiago, a qual nós lemos aqui, mostra. Ele vai controlar as nossas ações, ele vai controlar as nossas emoções. Então, queridos irmãos, se você quer ter um 2014 diferente com Jesus, se você quer dar uma guinada na sua vida espiritual neste ano, é necessário, além de ler a Bíblia, além de levar a sério a sua vida de oração, além de se comprometer com a obra de Deus, como foi ensinado no domingo passado, você precisa matar esse lobo mau que está dentro de você. É necessário que ele morra de fome. Mas, pastor, pensa comigo, pastor, será que é possível matá-lo? Se o Senhor falou que ele faz parte da nossa natureza decaída, é possível matar algo que faz parte de nós? Sim, é possível. E Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, escrevendo também a Tito, nos dá a fórmula. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16, ele diz, por isso digo, vivam no Espírito, e de modo nenhum satisfareis os desejos da carne. Vivam no Espírito, busque o Espírito Santo, que ele vai te dar direção e vai determinar o teu rumo, o rumo da tua vida. Vai te livrar da morte, vai te livrar de situações que você jamais imaginaria ter entrado. Você entrou porque você deu ouvido à sua carne. Tito, capítulo 2, versículo 11 a 12 diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aleluia. Deus vem nos salvar. E ele continua e nos ensina a renunciar à impiedade.
as paixões mundanas, a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Se você colocar em prática esses 2 versículos apenas, você mata esse lobo mau que está dentro de você. Quantas pessoas, eu estava vendo uma reportagem, 2 reportagens que falaram comigo essa semana. Uma, vocês sabem, vocês estão lendo o jornal, o governo de São Paulo está dando dinheiro para o pessoal da Cracolândia, para que eles vão dormir no hotel, comprem uma roupa e tal. E daí foram entrevistar uma dessas pessoas e falou, aí, o que você vai fazer com esse dinheiro? Ah, eu vou comprar uns perfumes, umas roupas, mas não vou mentir não. Vou comprar uma boa de uma pedra. Satisfação dos desejos da carne. Tendo condições de sair dali, começar algo novo, mas está ouvindo a carne. E a outra situação que eu vi essa semana foi de um rapaz que matou o seu filho porque estava chorando demais e ele precisava dormir para trabalhar. Ele deu ouvido ao seu lobo mau, a sua ira se acendeu, ele não controlou ela. Muitas pessoas estão nessa situação. Um outro jovem com mestrado e tantas outras coisas preso, porque ouviu a sua carne. Peçamos a Deus, irmãos, que nos proteja a mente e o coração, para logo discernirmos a maldade e rejeitarmos ela prontamente. Por isso precisamos constantemente estudar a palavra de Deus, precisamos constantemente ler os seus avisos, as suas salvaguardas que se encontram nela, fixando a mente nas coisas que valem a pena. Se você quer ter um 2014 e quer colocar os propósitos que você fez domingo passado, ou que você vai fazer hoje diante do Senhor, é necessário você matar esse lobo mau. A palavra do Senhor em Filipenses capítulo 4, versículo 8, eu quero encerrar com esse texto, ele diz, olha, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Porque daí você vai matar esse lobo mau. E quem vai vencer é o lobo bom, o Espírito que está em você.